estatutário da CBF e do gestor da arbitragem, porque pode piorar. Essa que é a minha dúvida, e se você tem algo sobre isso. Então, isso está inclusive na fala do BAP na saída da CBF. Ele fala assim: a gente tem que estar muito organizado para não fazer uma coisa mais bagunçada, fazer um campeonato mais bagunçado do que é hoje. Porque imagina, eles assumem um campeonato, não estou falando que é bagunçado hoje, mas estou falando a estabelecer um campeonato pior do que é hoje. Então você tem que estar estruturado para fazer um campeonato melhor. A arbitragem não é um tema hoje, mais prioritário. Acredito que até vai ser. Mas como ele é muito sensível e exige uma questão estrutural até mais pesada do que determinados. Provavelmente, e aí é a minha leitura, ninguém me falou, mas como não está no tema, deve ficar mais para frente. Deve ficar ainda um tempo com a CBF, e aí eu acho que mais para frente você pode criar alguma coisa como funciona lá fora, que é uma entidade à parte, que tem participação da Federação Nacional, mas que é controlada e paga também pela Liga. Então, é uma coisa meio mista, né? Eu acho, em geral, são esses modelos que funcionam melhor, mas aí profissionalizado, né? A CBF sinalizou aí com profissionalismo em 2 anos da arbitragem, esperemos que isso ande, né? Que de fato vá para frente, que eu acho que seria o negócio mais importante, qualquer coisa de quem está comissão de arbitragem ou não, era o árbitro ser profissional. Mas não é um tema nesse momento, Massini. Eu acho que vai ficar mais para frente, Beleza. assim como a história do gramado. PVC, eu conheci profundamente a Pidmol, que é uma empresa ligada à Premier League que cuida da arbitragem, né? Lá na Premier League. Tem outros modelos, esse não é o único, tá? Tem outros modelos. Eles têm, o árbitro lá tem tudo que o jogador de futebol tem. Tudo. As mesmas questões que envolvem o desenvolvimento do jogo, o árbitro tem. Você acha que esse poderia ser o caminho aqui no Brasil, né, em termos de preparação física, psicologia, alimentação, fisiologia, descanso, orientação? O árbitro precisa jogar futebol também para entender um pouco mais o jogo. Tudo isso eles têm lá. Você acha que esse pode ser um caminho aqui para o Brasil? Eles só não ganham 40 milhões de euros por ano, né? Não, isso não. Isso Eles não. têm quase tudo. Eles têm quase tudo que o jogador de futebol tem. Não, mas Mas eu o acho que fish and chips está garantido, né? O peixinho Mas é com um belo batata está salário, hein? Você já garantido. viu os salários lá da Premier League de árbitro? São bons, o PVC. Não é 40 É, milhões, mas é não, um não. salário. Mesmo no Brasil, quando você fala que um árbitro FIFA pode, se ele apitar 8 jogos por mês, ou seja, ele não folga, né? Ele viaja segunda, apita quarta, volta quinta, apita sábado, viaja domingo, apita terça, volta quarta, ou seja, ele não é profissional por quê, então? Porque ele não tem garantia, porque ele não tem apoio psicológico, porque ele tem que pagar do próprio bolso o treinamento dele, na maior parte das vezes. Claro que há casos e casos, né? Então você pega o caso do Flávio Rodrigues de Souza, nessa semana, que eu acho que aconteceu um fenômeno que mostra um pouco pra gente, sabe? A gente já importou jogador, a gente já importou treinador, a gente já importou comentarista, a gente já importou árbitro, a gente só não importou alguém que ensine que o árbitro vai errar e vai. Só aí o que as pessoas falam assim: um monte de gente, torcedor, mas jornalista e dirigente também fez isso nesta semana com o erro do Flávio Rodrigues de Souza. Ah, tem que excluir ele, não pode apitar mais jogo nenhum até o final do ano. Bom, mas estão condenando o filho dele a não ir para a escola, né? Porque o cara não vai trabalhar, então ele não vai ser remunerado. Qual é a diferença do árbitro profissional? Ele pode até ser demitido, mas se ele for demitido, ele não vai sair com a mão na frente e outra atrás. Ele vai ter fundo de garantia, ele vai ter. E ele, se ele não for demitido, se ele for afastado para reciclagem, ele vai ter uma base de salário que não precisa ser um salário milionário, não estamos falando disso, mas ele precisa ter uma garantia de que quando ele errar, ele vai ser afastado da arbitragem, mas ele não vai chegar em casa e falar, hoje não tem feijão porque não tem dinheiro para comprar. Papai foi afastado, não pode apitar o jogo. Então tem uma falta, às vezes tem uma falta de noção das pessoas ao olharem para o árbitro como se ele fosse um bandido sem vergonha, safado, que por isso ele tem que ser punido a prisão perpétua ou pena de morte. E não existe pena de morte no Brasil. Então, esse é o ponto. Erra.
e a tendência é que erre menos. Eu falo a vida inteira. Onde é que o VAR funciona? O VAR funciona onde os árbitros são bons. É Que isso. são a Inglaterra e a Espanha. Eu não quis fugir muito do assunto, eu só queria entrar na questão da liga, porque eu tenho pavor de que saia das mãos da CBF para piorar, né? Só isso, só quis pegar esse ponto, E a nem a arbitragem é ideia não era sensível em falar. relação a isso. Você tem exatamente, razão, né? seria, Mas, assim, você entende, é Muito comparar importante. o que tem lá, entendeu? Mas eu acho que essa pergunta é central. O Rodrigo já trouxe a informação, o BAP está falando em 2027. As pessoas com as quais eu conversei falam: 2027 é uma data que o BAP colocou. Nós não estamos definindo uma data. Então, nós vamos fazer o quê? São etapas. Neste momento não é gramado, amanhã de manhã pode ser. Nesse momento não é arbitragem, daqui a 2 semanas pode ser. E você vai avançando pedaço a pedaço até você falar: a liga está posta, montada, o campeonato é nosso e nós vamos evoluir daqui para frente melhorando o produto. Olha aqui, ó, falar em gramado, põe na tela aí, ó, os exemplos que o PVC mandou. Eu vou falar um negócio, eu nesse gramado aí, se eu der um peixinho aí, inunda a Grã-Bretanha inteira. Olha que É coisa isso que eu horrorosa, falo. PVC. É isso que eu consegui achar uma ilustração para eu dizer que quando eu falo que na Inglaterra, isso aqui é 88, jogavam-se em pântanos, não eram pastos. tinha outros Isso aqui piores, hein? Eu já vi cenas de outros piores que esse aí. É isso, são pântanos, são pântanos. Por que você jogava kick and rush? Não, porque o estilo do futebol inglês era kick and rush. Não, fish and chips and kick and rush. Não, não tem como botar a bola no chão aqui, cara. Não tem como pôr a bola no chão. Você vai fazer o quê? Ah, Dar um mas bico pro agora, mato atrás dela. mas se liga, agora dá, hein? Dá uma olhada. Ó, olha que maravilha, hein? Ó, Essa é meio desfocada por causa do fotógrafo, que sou eu, que eu fiz a televisão. Mas assim, olha não, a tudo diferença bem, do que claro, Quando tiver a liga maravilhoso. estruturada, contrata uns 10 jardineiros ingleses e traz para cá, cara. Vamos, distribui todo mundo lá pelos campos e. Tô até brincando, porque tem agrônomos muito bons no Brasil, né? Tem Claro. eu sempre esqueço o nome dela, Maristela, Marilene, que é uma mega especialista lá do Sul, enfim. Tem mão de obra, mas poderia fazer, né? O que a gente precisar de infraestrutura, eu acho que tem que ser feito. Tem que ser trazido de fora, eventualmente. Bom, vamos falar de John Textor, um agrônomo e um fotógrafo. E um gordo, né, para testar o gramado, para fazer o peixinho.